E aí, sétimo ano, tudo bem? E aí, como foi de recesso? Espero que tenha sido muito bom. Deu pra dar uma descansada, né? E aí, vamos voltar à nossa vida normal, né? Lembrando que daqui a alguns dias as nossas aulas vão ser ao vivo, tá? Acho que essa vai ser a última aula que a gente vai ser gravada. Então, vou dar continuidade da última aula que eu passei para vocês, né? E essa parte que eu vou falar com vocês é a página 134 do livro de vocês, que fala sobre as águas do território brasileiro. Na aula passada, a última aula, para ser mais exato, a gente falou sobre o relevo brasileiro. Tá? Agora eu vou falar sobre as águas do nosso território. Então, vamos começar aí. Ó. O nosso relevo ele sofre várias mudanças, né? Várias e constantes ações das águas dos nossos rios e, por consequência, também das chuvas. Ao mesmo tempo, as águas elas acabam desgastando, esculpindo o nosso relevo. Eles também transbordam, né? Acabam levando, transportam os sedimentos para as áreas mais baixas, ou seja, vem de cima para baixo. E aí, na maior parte do território, né, esse trabalho é muito intenso por conta das grandes quantidades dos rios e também das chuvas. Se vocês observarem aqui, ó, na imagem 1, mostra justamente sobre a distribuição dos rios. Olha aqui como é bem distribuído os rios. Tem dois tipos de rios, os intermitentes e os perenes. Tá? Os intermitentes são aqueles rios que eles não secam. Perene é que seca durante o período do ano. E aí, ó, a gente tem aqui a segunda imagem que mostra sobre a precipitação anual. Deu uma espirrada, desculpa. Quanto mais roxo a gente observar aqui, maior é a quantidade de chuva. Se vocês olharem a região norte, é a que tem a maior probabilidade de chuva, né? Percentual de chuva, de precipitações. Então, a gente acaba vendo, por isso que a região norte tem muito mais rios, por conta da consequência de chuvas. E aí a distribuição dos nossos recursos hídricos aqui. A gente pode dizer que essa distribuição, né, no nosso território brasileiro, a gente tem 12% de toda a água da superfície terrestre. O território brasileiro ele tem uma grande quantidade de rios que são volumosos e também perenes, além da extensa reserva de água subterrânea. Né? Quando a gente fala, desculpa, eu falei perenes ali para vocês anteriormente, mas perene é aquele rio que não seca, o intermitente é aquele que tem durante certo período. Então, desculpa aí o erro, lembrei agora aqui falando. Então a abundância desses rios, ou seja, grande porcentagem desses recursos hídricos que nós temos, que envolve os rios, como eu já falei, né, os mares, as águas subterrâneas, ela pode ser explicada por alguns fatores. Primeiro, a gente tem um clima quente e úmido, né, que acaba provocando uma grande quantidade de chuva, né, na maior parte do país. Aqui no Rio de Janeiro a gente vê muita chuva no período do verão, por conta do nosso clima. Mas se a gente vê na região norte, chove o ano inteiro, bem dizer. Apesar disso, né, a água doce da superfície está distribuída de uma forma irregular, ou seja, existem lugares que têm uma grande quantidade de água, outras não. Tá? Por exemplo, o Nordeste a gente vê que não tem tanto. Né? A Amazônia ela possui uma baixa densidade demográfica que detém de 81% de toda a superfície disponível daqui. O Sudeste é a região com maior densidade demográfica, né? Maior número de população por quilômetro quadrado, conta com aproximadamente 8% do total da água doce superficial daqui. Na sub-região do sertão nordestino, os índices de chuva eles são baixos. E por conta disso, né, o clima de lá, que é semiárido, que é a maior parte, existe uma falta de água, é uma escassez natural que é ainda maior. Né? E lá que a gente acaba vendo os rios que são intermitentes. Corrigindo para vocês, são aqueles rios que secam em determinados períodos do ano, são aqueles rios chamados de rios temporários, beleza? Então aqui, ó, vai mostrar mais ou menos essa imagem abaixo sobre a rede hidrográfica do nosso território. O que é uma bacia hidrográfica, região hidrográfica? Primeiro vocês têm que saber, é uma bacia ou conjunto de bacias hidrográficas que tem as suas características naturais e socioeconômicas semelhantes. Então, ó, nessa tabelinha aqui a gente acaba vendo justamente as regiões hidrográficas selecionadas. A Amazônia, tá vendo aqui, ó, em vermelhinho? Então, é que ocupa 45% do nosso território nacional.
as chuvas são relativamente elevadas, tem uma disponibilidade hídrica boa, tá? Para vocês verem 81 aí. A participação da população do país é 5,1. Se a gente vê em comparação aqui ao Sudeste, ele acaba tendo uma participação baixa, né? E a densidade demográfica por habitantes. Ali, ó, a cada quilômetro quadrado, são 2,51. Vamos pegar aqui a parte do Atlântico Sudeste, que é onde nós moramos, são 131,6. Olha que diferença. O Nordeste já tem uma porcentagem maior também. Então aqui é um pouco menor, né? Aliás, bem menor, se for comparado à nossa região aqui Sudeste. Uso das águas, né? É um dos maiores desafios regionais hoje, né? Graves crises de abastecimento da água, ela vem atingindo todas essas macro-regiões brasileiras. Os especialistas, eles falam que o problema ele vai ser cada vez maior, cada vez mais frequente, né? Diversidade ambiental, mudança de regime das chuvas, distribuição irregular da população pelo território, várias atividades econômicas, poluição, são os fatores que acabam contribuindo para que cada região ela acabe enfrentando esses desafios relacionados ao uso da água. Gente, no mundo existem países que até conflitos entre os dois países ou até mais acabam ocorrendo por conta da água. A gente tem muita sorte de ter uma abundância, né, bem grande aqui no número de rios. E isso facilita a nossa vida. Sobre as macro-regiões, isso eu já passei para vocês no início do nosso bimestre, né, o primeiro, que fala sobre as macro-regiões, que são Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Muitos erraram na prova, que eu coloquei esse mapa. Então, cada uma dessas ela vai mostrar justamente esse tipo de distribuição, né? Vamos lá. A primeira região que eu quero que vocês vejam é a região Norte. Ela representa uma extensa rede hidrográfica com altos índices de chuvas, né? A rede de abastecimento de água e coleta de esgoto é bem precário, por conta da população também ser pequena e ser mais pobre, privando grande parte da população local acesso à água tratada. Muitas das vezes as águas de lá elas não são iguais às nossas aqui no Sudeste. Em 2016, 44,6% dos municípios da região não tinham acesso à rede de distribuição de água, né? E 89,5% de rede de coleta de esgoto, ou seja, quase não, mais que a gente pode dizer aí de 10% que tem rede de esgoto tratada, o restante não tem. Bem complicado. Região Nordeste. A região Nordeste fala justamente, há estresse hídrico na região. O que seria o estresse hídrico? A falta ou a carência de água potável, ou seja, água doce, né? Demanda por água ela é maior que a disponibilidade, ou seja, tem mais pessoas gastando água do que o que tem disponível para a população, né? No período 2012 e 2016, os volumes esperados de chuva ficaram muito abaixo da média. Por isso que acontece a seca, né? E vários reservatórios ficaram abaixo do seu nível. E aí prejudica o quê? O meio agrícola, a pastagem. Isso tudo acaba sendo ruim, né? A construção de açudes e a restrição ao uso da água, elas são medidas frequentemente adotadas para controlar esse problema, que é mais grave, né, nas cidades de pequenas e também áreas rurais. Está tendo até alguns projetos aí que ajudam, principalmente na região Nordeste, principalmente a transposição do Rio São Francisco, que é desviar, né, o percurso da água e levar para as áreas mais carentes. O Centro-Oeste, o desmatamento, né, para abertura para pastagem e uso de agrotóxico na agricultura é um problema, principalmente para o Pantanal, onde tem uma grande quantidade de água, né? Essas águas do Pantanal alimentam os rios, os aquíferos também, e a chuva abaixo da média no período de 2012 a 2016 ocupa uma parte intensa do território, e o aumento da população também acaba afetando, né, todo o abastecimento de água, principalmente do Distrito Federal, que é Brasília. E na nossa região, na região Sudeste, como é que é aqui, né? Região Sudeste, elevada taxa de urbanização contribui para que ocorra a poluição, principalmente nos mananciais, né, encarecendo o tratamento da água. A estiagem nos anos 2014 e 2015 reduziu o nível desses reservatórios, que passaram também a operar com volume morto, ou seja, o volume de água armazenado abaixo das suas comportas, ou seja, é uma preocupação bem grande.
E por último, a região sul. Na região sul, a elevada taxa de urbanização em algumas áreas, ela acaba contribuindo para a poluição e também o esgotamento desses mananciais. Além disso, né, há um uso intenso de águas para irrigação. Nos anos de 2014 e 2015, no entanto, choveu mais do que o previsto na região toda, ocasionando cheias do rio Uruguai e Paraguai, Jacuí e Itajaí, no Açu. Então, galera, dúvidas, só me perguntar no nosso grupo, hein? Não tenham vergonha, tá? Então, na próxima aula talvez seja ao vivo e aí a gente conversa melhor. Um abraço.